Vamos lá. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui, né, no nosso compromisso semanal com todos vocês, para que a gente evolua, para que a gente cresça, para que a gente tenha resultado. Então, hoje a gente vai falar de um tema muito importante, tá? Então, caneta e papel na mão, né? Foco total aqui nessa tarde de domingo. Sei que domingão é difícil a gente tirar um tempinho, né? Como a Léo falou ali, tá lá na casa da mamãe, né? Então, assim, domingo, geralmente, a gente tem os compromissos ali da igreja, compromisso da família, né? Mas eu sei que vocês que estão aqui estão compromissados, além disso tudo, com o crescimento de cada um, e esse é meu compromisso com vocês também, tá? Então, bora lá. Nossos recados aqui de sempre, né? Treinamentos de segunda a sexta-feira, de segunda a quinta-feira da empresa, domingo da nossa liderança, quinta-feira também da nossa liderança, né? Escola de líderes, né? Perdão, quinta-feira, né? E domingo às 16 horas, todo domingo às 16 horas, nós temos aqui o nosso bate-papo aqui para aquelas pessoas que estão mais focadas, tá bom? Convenção é a última chance, de fato, de você ir para a convenção com a gente. Então, se você não sabe o que é a convenção, se você não se conectou com a convenção ainda, se você não sabe desse evento que vai acontecer agora no dia 26, chame o seu líder, pergunte sobre a convenção, porque é um momento único e é um momento que tira seu resultado da inércia e te leva a um grande resultado. Foi o que aconteceu com a gente no nosso negócio, tá bom? E hoje a gente vai falar de conexão de sucesso, né? Como chegar ao topo, né? Então, vamos falar um pouco sobre as estratégias que a gente teve a oportunidade de dialogar com vários outros acionistas, acionistas royais, acionistas do nosso negócio, e quais foram as estratégias que essas pessoas utilizaram para chegar a ter acionista, né? Então, hoje a gente vai falar de como chegar ao topo, tá? Então, aqui a gente não vai falar sobre detalhes operacionais. O nosso objetivo aqui hoje é falar, de fato, a receita do bolo. São 8 passos para você, de fato, chegar ao topo, chegar ao acionista, tá bom? Então, a gente começa, né, já trazendo aquela reflexão do PRO, né? Então, para você chegar ao topo, o mínimo, o básico necessário que você precisa é, de fato, ser uma pessoa PRO, né? E a gente vai explicar sobre isso aqui. Então, primeiro passo, PRO de proativo, PRO de produtivo, PRO de protagonista, PRO de, né, de móvido, né, promovido, né? Então, PRO de prospecto, né, de próspero, perdão. Então, assim, se você não é uma pessoa produtiva, se você não é uma pessoa ativa, né, se você não é uma pessoa que é protagonista do seu negócio, né, se você não promove o seu negócio, você não se mostra como próspero, você não vai crescer nesse negócio, né? Infelizmente, você não vai crescer nesse negócio. Então, você precisa ser um licenciado PRO, né? E para ser PRO, gente, a gente fala que é o básico do básico do básico. Por quê? O PRO hoje, ele é muito simples dentro da empresa, né? Então, para você ser PRO, o básico, que todo mundo já conhece, você precisa de 5 conexões Win, 5 conexões Telecom dentro do mês, ou uma conexão Claro, ou uma conexão Livre, ou 2 conexões Expansão, e você libera ali vários bônus adicionais, né? Você sendo PRO. Então, é fundamental você lembrar que você quer resultado nesse negócio? Produza, né? Seja proativo, busque a informação, não espere alguém ficar batendo na sua porta para te incentivar, para poder te mostrar o caminho. Vai atrás da informação. Todas as pessoas que têm grandes resultados dentro do nosso negócio, eles são extremamente produtivos e extremamente proativos. Eles buscam a informação, eles não ficam esperando, né? E eles são protagonistas da sua história, né? Então, eles promovem os grandes eventos e eles se tornam prósperos automaticamente, né? Então, você precisa entender o jogo do PRO, porque isso vai fazer seu resultado crescer muito mais rápido, tá bom? E aí, a gente já entra ali no que são esses 8 passos, né? Os 8 passos para você realmente ter sucesso no negócio, para você chegar a acionista dentro do negócio, tá? Então, o primeiro passo, né? E muita gente, né? Então, aqui, ó, a gente tem pessoas que estão começando agora, a gente tem pessoas que já têm 2, 3 meses de negócio, a gente tem pessoas que já estão há 6 meses, tem pessoas que estão há anos. E eu te falo que em todas essas fases a gente tem pessoas que não fez o básico, né? Que é isso aqui que a gente vai falar aqui, né? Que é definir a sua meta. Né? Então, Otávio, o que é definir a meta? Ah, eu quero ser acionista no negócio. Tá bom, mas eu quero ser acionista em quanto tempo? Né? Qual é o prazo que eu vou colocar para me ser acionista? Ah, Otávio, eu entrei nesse negócio e eu quero ganhar 10 mil reais. Tá, eu quero ganhar 10 mil reais em quanto tempo? Qual é o tempo que eu vou levar para ganhar 10 mil reais? Qual é a minha projeção? Qual é a minha meta? Qual é o meu objetivo? Né? Então, o que é que eu quero alcançar? Né? Então, isso é fundamental. Então, a primeira coisa, entrou no negócio, Otávio, eu já entrei no negócio tem 1 ano, eu não defini minha meta, não está claro ainda, defina agora, né? Porque senão você vai simplesmente, como se diz, né? Se você não tem meta, qualquer resultado serve. Se você não tem objetivo, qualquer lugar que você chegar está servindo.
né? Então, se você não tem meta, esse começo de mês, por exemplo, eu mandei mensagem para praticamente todo mundo do time. Praticamente todo mundo do time. É claro que eu não consigo mandar para todo mundo, mas principalmente aquelas pessoas ali que estão mais próximas na estrutura, né? Eu mandei mensagem perguntando da meta de agora de abril. E muita gente me respondeu, mas muita gente não me respondeu. Né? Não tem uma meta, a pessoa não tem uma meta clara, não tem uma meta definida, ela não sabe o que ela vai fazer no mês. Imagina daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos dentro desse negócio. Né? Para quem acompanhou aí a última live, né, que a gente fez ali com o Felipe, né, lá eu até comentei, a gente colocou uma meta lá, ser acionista até 31 de dezembro de 2026 na última convenção. Né? E a gente bateu acionista, né, em fevereiro desse mês, 10 meses antes. Mas a gente tinha uma meta muito clara, a gente estava trabalhando todo dia para isso. Por quê? Aquilo estava muito claro na nossa mente. Então, se você não tem uma meta definida, qualquer lugar que você chegar serve. Inclusive nada. Inclusive não alcançar nada. Se você não colocou uma meta, chegou no final do mês, você não conseguiu evoluir nada no seu negócio, não conseguiu cadastrar uma conta, tá certo, porque foi a meta que você estipulou, você não tinha uma meta bem definida, né? Então isso é muito importante, tá? E dentro das metas, é importante você colocar um mural dos sonhos, né? Então, Otávio, meu sonho é viajar para Disney com a família, meu sonho é conquistar tal carro, conquistar tal casa, né? Então você tem que ter esse mural dos sonhos que mostra exatamente quais são os seus sonhos, né? E muita gente não dá valor nisso aqui. Né? E essas pessoas que não dão valor são as pessoas que mais têm dificuldade de evoluir dentro do negócio. Porque quando você tem um mural dos sonhos, esse mural dos sonhos ele está ali visível principalmente para você, e você acorda todos os dias, todo dia você tem a oportunidade de olhar para aquele mural, você tem a oportunidade todos os dias de criar uma casca, né, de energia, criar um momento de energia ali que vai te alavancar dentro do nosso negócio. Né? Então é fundamental que você, de fato, construa seu mural dos sonhos. Tá, mas e aí, como é que eu faço isso? Pega uma cartolina, né? Pega fotos daquilo que você almeja e coloca ali. Pega, por exemplo, um extrato de uma conta bancária e coloca lá, altera, coloca o valor que você quer alcançar daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 1 ano, daqui a 6 meses. Né? Então, coloca isso ali de forma visível para você, para que você tenha, de fato, clareza daquilo que você está buscando, o motivo pelo qual você está correndo atrás. Ah, eu quero ter uma qualidade extrema de vida, né, com a minha família, mas o que é essa qualidade de vida? É ter dinheiro para pagar o melhor plano para seus filhos, né? É poder viajar 5 vezes, 2 vezes, 3 vezes ao ano com sua família, né? Então, você tem que, de fato, ter essa clareza, tá? Um outro ponto importante é ter ali metas alcançáveis, né? Então, vamos lá, uma coisa que acontece demais, né? As pessoas entram num negócio e elas falam assim, eu quero ser acionista royal do negócio, eu quero ser acionista do negócio. Né? Aí, qual que é a sua meta? Não, minha meta é me tornar acionista. Né? E aí a pessoa vira e fala assim, não, eu vou me tornar acionista, em 2 meses eu vou ser acionista desse negócio. E aí, o que acontece? Né? Ela fala que em 2 meses ela vai ser acionista, porém, ela só falou aquilo, ela não faz o necessário para isso. Essa pessoa, ela não tem uma lista de convite, ela não apresenta plano todo dia, ela não estrutura o time comercial dela, então não tem como ela ser acionista em 2 meses. Né? Porque a meta que ela colocou é uma meta irreal, inalcançável, pelo que ela faz dentro do negócio. Né? Então, de fato, não tem como, tá bom? E uma outra coisa que é muito importante é a gente ficar atento aos antissonhos, né? E eu até coloquei aqui alguns dos mais comuns antissonhos que a gente tem no nosso dia a dia, né? Que geralmente é a família, né? Geralmente são as pessoas ali do trabalho, né? E vários outros exemplos. E por que eu gosto de citar família e trabalho? Porque a família geralmente é algo particular, né? A família é algo que, assim, as pessoas estão querendo te proteger de algo que elas não conhecem. Né? Então, essa é a verdade. A pessoa não sabe o que você está falando direito, ela não teve essa oportunidade ainda, ela acha, né, que é algo mirabolante, principalmente dependendo da abordagem que você faz com aquela pessoa, e ela meio que quer te proteger daquilo. Né? Sendo que ela não sabe o tamanho do nosso negócio, ela não sabe o que tem por trás do nosso negócio. Então, é muito importante que quando eu começo o nosso negócio, e também na nossa trajetória, a gente tome cuidado para que a família, querendo nos blindar, não seja, né, o nosso antissonho, aquilo que vai quebrar o nosso sonho, aquilo que vai derrubar o nosso sonho. Né? Então, é muito importante a gente ter esse alinhamento, né? Essa consciência. Né? E no trabalho, é uma outra situação que a gente tem muito, quando a gente começa a falar do negócio, se você não está com qualidade suficiente, com conhecimento suficiente, você acaba passando de forma muito afobada, e as pessoas falam assim, caiu no golpe da energia, né? Eu já ouvi falar isso, né? O cara caiu no golpe da energia, né? E a pessoa não sabe que
o golpe da energia, que é o que ela está falando ali, é você oferecer desconto para a conta das pessoas. Você não está tirando dinheiro de ninguém. Ela não sabe que tem usinas gigantescas, mais de 500 fazendas solares, né, que foram investidos bilhões, né, por grandes empresas, para poder gerar esse nosso negócio, para poder gerar energia para essas famílias, para essas pessoas, para esses comércios. Né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, de fato, para que a gente não se deixe frustrar com o negócio por pessoas que vão, né, ser aqueles anti-sonhos, as pessoas que não conhecem da nossa operação, não sabem o tamanho da nossa operação, do nosso negócio, e simplesmente elas falam algo que não sabem. Tá? Então, isso é fundamental também. Tá? Então, primeiro passo é isso. Segundo passo, né, ter crença e visão. Né? É preciso ter uma visão clara e crença no negócio para encarar os desafios que poderão seguir. Né? Então, por exemplo, as pessoas que resistem, as pessoas que chegam longe, elas são as pessoas que aprenderam, por exemplo, a resolver muitos desafios. Né? Vamos falar uma palavra mais popular? Resolveram problemas, né? Aprenderam a desenvolver e resolver problemas. Né? Então, as pessoas de grande resultado, elas têm uma crença e uma visão muito clara, muito transparente. Elas conseguem enxergar o tamanho do negócio, elas conseguem enxergar que qualquer coisa que você vai fazer na vida vai ter problema, vai ter desafio, mas elas conseguem enxergar que elas estão se capacitando para isso, para que elas resolvam os problemas, resolvam os desafios e para que elas consigam ter resultado a médio e longo prazo. Né? E aí, dentro dessas crenças, né, eu quero trazer aqui alguns tipos de crenças. Né? Então, olha só, a Vibra e a Comerc, né, a Vibra, para quem não conhece, né, a maior comercializadora de combustível, né, a maior distribuidora de combustível do país, né, a dona dos postos Petrobras. E junto com a Comerc, que é a maior distribuidora de energia, produtora de energia do país, elas compraram 50% do nosso negócio por bilhões. Por bilhões. Essas empresas, elas conheceram o nosso negócio, conheceram a nossa operação e fizeram um aporte bilionário. Além disso, junto com essas duas empresas, a gente tem a Topping, que é uma empresa que é do Bill Gates. Ah, tá, mas eu já vi falar que a Topping, às vezes, tem alguns desafios ali. Tem os desafios, e a Igreen, a cada dia, vem buscando essa melhoria. A FIT está lindo, Otávio, mas a FIT nem sempre foi lindo, né? Então, a gente tem que entender isso. Nós estamos num processo gigantesco, com empresas gigantescas, né? A Mova Energia, o Santander, então, são grandes empresas que hoje fazem parte da nossa operação. E aqui eu só citei algumas, né? A gente tem várias outras. Né? Então, se todas essas empresas, elas confiaram na Igreen, elas investiram bilhões dentro da Igreen, por que que eu não tenho a certeza que esse negócio é um negócio sólido? Então, a primeira coisa que eu tenho que enxergar é a solidez do nosso negócio. Né? Então, essa crença na solidez, que esse negócio não é um negócio para hoje, para daqui a 6 meses, para daqui a 1 ano, para daqui a 2 anos. Que esse negócio é um negócio, talvez, para o resto da minha vida, para 10, 20, 30 anos, eu fazer milhares de reais dentro desse negócio. Algumas pessoas vão fazer bilhares de reais dentro desse negócio. Né? Então, assim, se eu não tiver isso muito claro, no primeiro, no segundo, no 10º desafio, eu vou ficar para trás, eu vou ser estatística, eu vou ser mais um que passou por essa grande oportunidade e ficou para trás. Né? Então, assim, eu tenho que ter essa crença, essa clareza, que o nosso negócio, ele é um negócio extremamente sólido, ele é um negócio extremamente capaz de durar muitos anos. Né? A gente tem exemplos lá fora de negócios que duram há mais de 20 anos com exatamente o mesmo modelo que o nosso. Né? O nosso só está começando agora. Né? Então, é gigantesca a possibilidade que a gente tem aqui. Né? E uma outra crença, né, que a gente precisa estar muito claro, muito transparente na nossa mente, é a crença no mercado. Então, muita gente começa esse negócio e não sabe da Lei 9.074, não sabe da Lei 14.300, não sabe da Lei 15.235, não sabe nem para onde que vai, não sabe nem que existe a lei. Né? Então, assim, como eu faço um negócio, né, baseado numa legislação que é totalmente novo e eu não conheço o básico da lei, né? E aí, quando eu conheço a lei, quando eu vou estudar sobre as leis, né, principalmente aqui a Lei 15.235, que é uma lei mais recente, né? Ela é a lei, gente, que promove, né, como que eu posso dizer, que ratifica, né, que consolida, de fato, a abertura total do mercado livre de energia no Brasil. Porque hoje, no Brasil, o que a Igreen faz? A Igreen já é gigante no mercado. Por que ela domina o mercado? Porque ela conseguiu parceiros gigantescos, bilionários, para investir no negócio. Essas empresas investiram bilhões em usinas em vários estados para poder conseguir levar o benefício do cliente. Só que essa lei 15.235, ela é a lei que fala da abertura total
né, para as empresas, para as famílias, né, para as casas, né, que vai acontecer até o final do ano que vem. Então, nós temos já uma lei promulgada, não é um projeto de lei, não é uma MP, é uma lei mostrando que até o ano que vem a gente tem a abertura total do Mercado Livre. E até lá você não pode esperar abrir o Mercado Livre, que é onde todo mundo vai poder comercializar com todo mundo, para você ter uma carteira de clientes. Você tem que chegar lá com 5 mil, com 10 mil, com 15 mil clientes, como a gente tem hoje, com 20 mil, com 100 mil. Tem gente dentro da Igni hoje, tem licenciado dentro da Igni hoje com mais de 100 mil clientes. 100 mil clientes, um licenciado tem na estrutura comercial dele mais de 100 mil clientes, né? Temos alguns licenciados, né, que tem essa estrutura com mais de 100 mil clientes. Então, imagina você, daqui a 3, 5 anos, tendo essa mesma estrutura, né, ganhando só R$ 1 de cada licenciado desse, de cada cliente desse. Né? E a gente sabe que é mais do que isso. Mas vamos supor que só R$ 1, né, o quanto você não vai ganhar de renda recorrente com esse negócio. Então, é fundamental você entender que o mercado, ele é sólido. Não pode acabar com uma canetada. O mercado, ele é extremamente sólido. Esse mercado, ele começou a se estruturar lá em 95. Em 2022, a gente abriu o mercado. E em 2025, a gente finaliza a abertura de mercado livre. Então, você tem que entender que a gente está num momento extraordinário. E esse mercado é um mercado muito sólido. Assim como aconteceu lá fora, vai acontecer aqui também. Né? E aí, uma crença no modelo, né? Então, Otávio, poxa vida, legal, o mercado é sólido, né? As empresas são sólidas, mas e aí, né? Alguém já fez isso e já deu certo? Né? Então, a gente tem aqui dois grandes exemplos que eu gosto muito, né? A Ambit Energy e a Utility House, né? Então, uma empresa americana e uma outra empresa do Reino Unido, né? Uma com 25 anos de mercado, outra com mais de 30 anos de mercado, fazendo exatamente o que a gente faz. Modelo marketing de relacionamento, né? Boca a boca. Eles vendem no boca a boca. Eles têm um time comercial gigantesco que tem uma plataforma multisserviços, exatamente o que a gente tem, né? E o que eles fazem? Eles comercializam produtos e serviços de acordo com cada momento, né? Então a gente sabe, por exemplo, que no final do mês agora a gente vai ter a nossa terceira solução, nossa terceira grande solução. Nós temos 7 soluções hoje, mas grandes soluções hoje nós temos 2. E nós vamos lançar a nossa terceira grande solução no mercado. Né? Então, olha só o tamanho que são essas empresas. São empresas bilionárias. Né? Uma com 25 anos, outra com 30 anos de mercado, que dominam o mercado do Reino Unido, que dominam o mercado dos Estados Unidos. Né? E a gente está fazendo a mesma coisa. Só que eles começaram isso há 30 anos atrás. Nós estamos começando agora. Você pode ser o pioneiro de fato. Né? Eu não me canso de me emocionar quando eu lembro que eu estou entre os 30 maiores resultados da empresa, gente. Eu não me canso de olhar e não acreditar, porque eu não tenho como que eu posso dizer, bagagem nesse mercado. Só que, ao mesmo tempo que eu não me canso de emocionar, eu olho para o nosso negócio e falo assim, poxa vida, qualquer pessoa que tem um mínimo de vontade, um mínimo de desejo, um mínimo de visão, ela pode crescer muito nesse negócio. Nós temos hoje um acionista 5K, né, um acionista royal, que vai ser reconhecido agora na convenção, que esse cara também não tem experiência nenhuma no nosso modelo de negócio. Esse cara mexia com construtora. Ele não tinha nada a ver com marketing de relacionamento. E esse cara bateu acionista royal. Se esse cara bateu acionista royal, eu vou bater acionista royal. Né? Você pode bater acionista royal, você pode bater acionista embaixador, mas você precisa entender que o nosso modelo ele funciona. Né? E tem um livro que eu gosto muito, né? E que se você não leu ainda, é fundamental que você leia, né, que é o Negócio do Século XXI, ele fala o seguinte, ó, as pessoas mais ricas do mundo constroem redes, que é o que o nosso modelo de negócio faz. A gente tem um negócio que você se conecta com pessoas, você traz pessoas, ou você leva benefício para as pessoas, né? Então, as pessoas mais ricas do mundo constroem redes, grandes redes, e todas as outras pessoas procuram emprego. Todas, sem exceção. Ou você constrói grandes redes, ou você vai procurar emprego. E aí você vai depender do sistema para o resto da sua vida. Você vai colocar a vida da sua família a depender de um sistema. Né? Então, se você quer ter a vida da sua família, das suas próximas gerações, dependendo de você mesmo, você tem que construir redes de relacionamento, né? Redes de negócios, grandes negócios. Né? E é essa oportunidade que a gente tem aqui. Né? E a outra crença, que é fundamental dentro do nosso negócio, é a crença na Igni. Poxa vida, nós somos uma empresa, né, que a cada dia vem conquistando novos prêmios, né? Eu trouxe aqui um em específico, né? Então a gente ganhou ali o prêmio do Reclame Aqui com o RA1000,
né? A gente foi reconhecido pelo Reclame Aqui como a melhor empresa. Ah, Otávio, mas a Iguin, ela não era assim, não. A Iguin, eu lembro que há 2 anos, há 3 anos atrás, ela não tinha uma nota tão boa no Reclame Aqui. Então, olha a evolução da Iguin. A Iguin, ela correu atrás do Reclame Aqui para mostrar para você, licenciado, que a empresa é confiável, para mostrar para o cliente que a empresa é confiável. Não tem empresa que tenha a nota que a gente tem no Reclame Aqui. E ó, que o Reclame Aqui é um portal de reclamação. É o que você vai encontrar lá. Mas nós somos a melhor empresa do setor no Reclame Aqui. Nós ganhamos prêmios seguidos dentro do Reclame Aqui. Nós ganhamos vários outros prêmios, né? Vamos citar aqui, a Amanda foi reconhecida ali pela Forbes, né? Como uma empresa empreendedora do ano, né? Entre as mulheres mais influentes, né? Do mercado. Então, assim, a gente tem vários outros prêmios, né? A gente ganhou o prêmio GPTW. Então, a crença na Iguin, ela tem que ser inabalável. Ela tem que estar muito clara que o nosso negócio, ele não é perfeito, mas ele é melhor a cada dia, ponto final. O nosso negócio tem seus desafios, como vai ter num mercado que é novo, né? Na verdade, qualquer mercado consolidado hoje tem desafios. Imagina um mercado novo como o nosso. Porém, nós temos uma empresa que melhora todos os dias, né? Imagina quanto que foi investido em vários estados para a gente poder ter a operação que a gente tem hoje. Né? E vai surgir muitos desafios. São 32 concessionárias diferentes em 21 estados. Então, cada um trabalhando de um jeito, cada um com um desafio, cada um surgindo um problema interno nessa concessionária. Né? Então, se eu não tiver essa consciência, essa crença que a Iguin é a mais interessada em resolver todos os desafios, como que eu, né, vou ter crença nesse negócio? Né? Então, é preciso ter essa clareza, essa mentalidade que a Iguin, ela funciona. A Iguin já não precisa provar mais nada para ninguém. Que ela é uma empresa honesta, que ela é uma empresa sólida, que ela é uma empresa que, né, que cumpre com o que ela promete. Não precisa provar mais para ninguém. E a gente sabe disso. Só que, às vezes, a gente se deixa levar pela contaminação de pessoas que não conhecem o negócio, de pessoas que não estão fazendo o que tem que ser feito no negócio, e que isso se torna uma desculpa e contamina negativamente as outras pessoas. Então, é fundamental que a gente entenda que para a gente ser grande nesse negócio, eu tenho que ter crença no meu negócio, eu tenho que confiar muito no meu negócio. Né? Às vezes, o pessoal fala comigo assim, Otávio, mas é porque a empresa atrasou um boleto, né? Ela não sabe nem o motivo pelo qual atrasa um boleto. Ela não sabe que a concessionária não repassou, que a Iguin corre atrás disso, né? E que a culpa não é da Iguin, né? A Iguin está intermediando o negócio, a Iguin está ali procurando buscar todas as soluções. Mas a pessoa pega um probleminha, eu vou parar de cadastrar a conta até resolver esse problema. Eu vou, depois que resolver todos os problemas, eu vou voltar a convidar licenciados para fazer o negócio. E aí você perde a melhor oportunidade da sua vida. Porque negócios como o negócio da Iguin já surgiram antes. Surgiu, por exemplo, a onda da telefonia. Há 30 anos atrás, quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, tem oportunidade agora na Iguin, na energia. Surgiu a onda do digital. Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, talvez daqui a 30 anos surja outra possibilidade. Daqui a 30 anos, você terá a capacidade de criar um negócio como o da Iguin, né, para mudar a vida da sua família? Né? Então, assim, você tem que entender que o nosso negócio, de fato, ele é gigantesco, e eu preciso muito confiar no negócio, né, de fato, e buscar as soluções necessárias, tá? Outra coisa que a Iguin traz, que ninguém traz, promoção o tempo todo. A empresa tem promoção para licenciado, promoção para cliente, promoção para tudo que você imaginar. Mês após mês a gente tem promoção. Promoção para você ir para o cruzeiro, promoção para você ir na neve, promoção para você recuperar seu investimento, né, em 10 dias. Estratégia comercial para você fazer 10, 15, 20 mil no mês. Né? Então, assim, olha a quantidade de promoção que a gente tem na mesa. E muita gente usa a promoção, inclusive, de forma errada. Né? Então, vou até trazer um exemplo aqui, gente, pontual, tá? Então, por exemplo, eu já vi gente pegando a promoção e não concentrando a promoção, e ficar picando a promoção ali um pouquinho para cada lugar, né? E aí você deixa dinheiro na mesa. Tá errado de fazer isso de forma estratégica, para uma meta estratégica? Não. Só que a gente tem que olhar para o nosso negócio como assim, poxa, eu tenho dinheiro na mesa todo mês, eu vou deixar esse dinheiro na mesa ou eu vou pegar o máximo que eu posso desse dinheiro? Né? E aí eu vou dar um exemplo, né? Tem uma equipe lá, não sei se os meninos estão aqui, tem uma equipe lá do Ceará. O que os meninos estavam fazendo? Eles estavam ali cadastrando várias contas em vários IDs diferentes, sendo que eles são sócios dentro do ID da Iguin. Eu falei assim, cara, não faz isso, pelo amor de Deus. Vocês estão cadastrando várias contas no mês, mas não estão colocando dinheiro no bolso. Por quê? O valor que vocês estão pegando estão sendo
subdividido. Né? Vou dar um exemplo, eu cadastrei 100 contas, mas eu tinha 3 ideias, dá 30 contas. 30 contas, eu vou pegar 20%. Né? Mas se eu cadastrar 100 contas, é 50% pelo mesmo trabalho que foi feito. Né? Então, em um mês você cadastra em uma conta, no outro mês você cadastra em outra, em outro mês você cadastra em outra. Faz um trabalho focado para que você coloque dinheiro no bolso. Né? E esteja atento às promoções que a gente tem promoção. Então, aí, 4% de recorrência, de 2% a 4%. Hoje é de 4% a 6%, de 2% a 6% de recorrência. Né? Então, assim, nós entramos nesse negócio simplesmente pela renda recorrente. Só que a gente tem aqui uma infinidade de dinheiro na mesa que eu não posso deixar para trás. Né? E isso vai me mostrando a importância da gente ter essa crença de fato no nosso negócio, da gente buscar de fato o resultado. Tá? E visão de futuro, né? Então, dentro da visão de futuro, ó, olha só, a gente teve uma reportagem, né, há 2 anos atrás, eu nem consegui puxar como que está agora, mas a gente já subiu nesse ranking, mas há pouco mais de 2 anos atrás, a gente subiu 6 posições no ranking, né, da liberdade de energia no Brasil. Né? Então, ali de 2022 a 2026, né, a gente subiu ali bastante e chegou à 41ª posição. A gente tem um potencial gigantesco para estar entre os top 10 e entre os top 5 do mundo. Né? Então, a liberdade do cliente poder escolher a sua fonte de energia. Né? Então, se você olhar lá na Europa, nos Estados Unidos, as pessoas compram energia na farmácia, no supermercado. Elas vão com o cartão lá, com o chipzinho lá, recarrega, né, a energia que ela quer, chega em casa e coloca lá no aparelhinho para gerar energia. Tem vários concorrentes ali, né? E aí eu te pergunto, quem é o concorrente da Iguin hoje? Nós não temos concorrência de nível, né? Temos concorrentes, obviamente, mas nós não temos concorrentes de nível, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso um pouco mais à frente. Mas nós estamos num negócio, a gente só está começando. A gente está aqui, ó, 41º, e a gente está aumentando nossa matriz energética, né? Então, a gente vai, obviamente, cada vez mais, o brasileiro ele vai se acostumar com essa situação. Né? Hoje, muito pouca gente conhece, mas o brasileiro ele vai se acostumar com essa situação de escolher sua fonte energética. E ou você vai ter esse cliente como na sua base, ou vai ter alguém que vai ter esse cliente na sua base. Eu prefiro que seja eu e meu time comercial. Né? Então, é importante você ter essa visão clara, que o nosso negócio, ele só está começando. Né? A gente tem ali várias empresas, vários países, né, que estão rastejando nisso ainda, e a gente tem a oportunidade de sair na frente, de liderar essa transição aqui no Brasil, e quem sabe no mundo, né? Uma outra visão, né? A gente viu há 30 anos atrás, né, o mercado de telefonia, ele vindo para o Brasil, ele se abrindo no Brasil, um mercado que fatura 170 bi, né, e que tem empresas gigantescas como a Vivo, que detém 40% do mercado. Nós hoje somos a Vivo do mercado, né? Nós hoje somos a Vivo do mercado. Então, você tem que entender que você está na maior empresa do mercado. Né? Então, assim, o mercado de telefonia que fez o que fez há anos atrás, nós estamos fazendo a mesma coisa, você tem a oportunidade, de fato, de liderar isso junto com a gente. Né? E dentro da visão de futuro também, nós temos um mercado de telefonia que fazia 170 bi, e nós temos um mercado de energia que faz 400 bi, quase 3 vezes mais. Né? E a Iguin, gente, não é que lidera, não. A Iguin, ela está arrastando a transição energética. Ela está puxando a transição energética. Então, quem não entende isso... Vou dar um exemplo. Mês passado, final do mês passado, entrou um cara na Iguin que há uns 6, 8 meses eu via saindo de uma outra empresa de marketing de relacionamento e ele entrando numa outra empresa de energia que estava se aventurando no negócio de energia. Esse cara entrou final do mês passado aqui na Iguin. E esse cara já fez mais barulho que o Batistone, né? Vamos brincar assim, né? Ou um barulho equivalente ali dentro do nosso negócio. Por quê? É um cara gigantesco, não tem ninguém no mundo hoje, né? Principalmente aqui na América do Sul, que faz o que a gente faz. Né? Então, a gente literalmente está arrastando esse movimento, está arrastando esse negócio. Né? E uma outra coisa importante também, aí eu quero já trazer aqui, a Iguin, ela está sempre preocupada em quê? Em dar o melhor, em entregar o melhor. Né? A gente te dá ferramentas para que você cresça, para que você evolua, para que você tenha condição de estar na frente, para liderar isso aqui. Né? Porque hoje a gente já é o maior do mercado aqui no Brasil. Né? O segundo colocado, né, que é uma empresa mineira, não tem nem 80 mil clientes, nós temos mais de 600.
Né? Então, hoje nós temos uma ferramenta gigantesca, que é um mapa de clientes, que foi lançado recentemente, né? Se não me engano, tem uns 2 meses. Então, olha só, olha essa visão aqui, ó. Tem gente que até hoje não entendeu isso aqui, o poder dessa ferramenta. Até hoje não entendeu o quanto isso aqui é importante para a gente entender o momento de mercado nosso. Nós temos 101 milhões de instalações no Brasil, segundo dados da Enel, né? Então, estão anexados ali à Enel. A Eguin tem mais de 600 mil clientes, isso significa 0,6 apenas no mercado. Né? Eu hoje, por exemplo, estou no Goiás, né? Então a gente está em Goiás aqui fazendo um trabalho com a equipe. E olha no Goiás o tanto de espaço que ainda tem para explorar, que essa ferramenta me mostra. Né? Então você pode olhar ali qual a região que você quer trabalhar, você pode direcionar o seu trabalho para uma região específica. Então vamos olhar aqui, por exemplo, ó, Itapurã, como é que é? Itapirantuã, né? Nome difícil. 4,7 mil instalações e só tem 21 cadastradas. Perdão, 4,7 mil unidades de instalações, só tem 21 cadastradas. Né? Então, com uma população de 8,1. Então, olha aqui, ó, Rio Verde, 103 mil unidades e só tem 900 instalações da Eguin. Né? Então, olha o tamanho desse negócio aqui. E isso aqui tem que ser uma ferramenta para você fechar negócio com seus licenciados, tem que ser uma ferramenta para você criar estratégia para fazer um mutirão, por exemplo, para você criar a estratégia de onde concentrar suas forças, né? Então, olha a ferramenta que a Eguin traz para a gente. A gente viu na última live aqui da Eguin, falando de uma ferramenta que vai ser lançada agora na convenção, uma ferramenta poderosíssima, que ninguém no mercado tem, e o licenciado tem livre acesso a esse tipo de ferramenta, né? Então, é fundamental que você, de fato, esteja atento também ao que está acontecendo dentro do nosso negócio da Eguin e use todas as ferramentas, tá bom? Então, bora lá. Ainda aqui na visão de futuro, uma coisa que me chamou a atenção da Eguin, eu entrei na Eguin em maio para junho de 2023. A gente estava aqui nesse meio aqui, né? Passando de 20 mil clientes. Quando eu conheço a Eguin tinha feito pouco mais de 20 mil clientes, quase 30 mil clientes, e a gente tinha, naquele momento, a Comerc e a Vibra tinham acabado de comprar a Eguin. E eu vi esse primeiro número aqui, ó. A Eguin saiu de dezembro de 2020, no ano de 2022 para 2023, de 0 a 20 mil clientes, né? E em janeiro, a Comerc e a Vibra compram a Eguin. Né? Então, o número que eu tinha era esse. A Comerc e a Vibra comprou a Eguin. Poxa, investiu bilhões. Uma empresa de capital aberto. A outra empresa que tem a maior estrutura energética do país. O que essas empresas viram na Eguin? Né? Então, isso fez muito sentido para mim. E aí, gente, olha a projeção do nosso negócio. Em 2023, 20 mil clientes. Em 2024, 100 mil clientes. E a gente fechou 2025 com quase 500 mil clientes. E a Eguin tem uma meta ousada para o final desse ano. 2 mil clientes. 2 mil clientes. Né? Então, eu comecei a fazer cálculo. Eu falei, gente, não é possível que as pessoas não estão enxergando isso. Né? Não é possível que as pessoas não estão enxergando isso. Porque quando eu vi esse número, a projeção, né, que o Thiago passou para a gente, que no final do ano ele vai ter 2 milhões de clientes, e o Thiago não erra. O Thiago não erra. Né? O Thiago, ele faz as parcerias certas, faz os ajustes necessários, e ele não erra. Então, foi uma coisa que eu aprendi, foi confiar no Thiago. Né? O Thiago, ele não erra. Então, se a empresa está me falando que de dezembro, né, de janeiro desse ano, até dezembro desse ano, a gente vai sair de 500 mil e passar para 2 milhões de clientes, a empresa vai achar as estratégias certas para bater esses 2 milhões de clientes. Né? E ela já está fazendo isso. Né? E aí eu fiz até algumas projeções. Né? Então, naquele momento, a gente fez ali algumas projeções. A gente vai ter 20 mil, vai quadriplicar o número, né? Então, a gente vai ter ali mais, até o final do ano, mais de 20 mil sêniores, mais de 5 mil gestores, mais de 1.500 executivos, mais de 400 diretores, e a gente vai ter mais de 200 acionistas nesse negócio. Essa é a projeção. E isso a gente não tinha nem um mapa de clientes ali ainda, né? Então, a gente não tinha como essa ferramenta. Então, isso aqui tende a potencializar muito mais, né, dentro do nosso negócio. E aí, eu fiz uma comparação com o meu negócio aqui para vocês terem essa clareza. Em dezembro, finalzinho de dezembro ali, ó, eu estava como diretor dentro do negócio, e a gente estava fazendo ali cerca de 15 mil dentro do negócio. E aí eu projetei o meu resultado. Qual que era o meu resultado? Multiplicar por 4, né? Então, 15.703 vezes 4. A gente está falando de 60 mil. 60.800 reais. Aqui ficou alguma coisinha errada aqui, mas é isso mesmo. 62.800, né? Coloquei um número a mais ali, um ali a mais. Então, 62.800
né? Só que olha que detalhe, hoje é dia 5/4, eu tirei esse print hoje. E só nenhum ID nosso, porque a gente tem outros 2 IDs, né? Só nenhum ID nosso, hoje a gente tem 3 IDs, a gente está com 35 mil de prévia. Ou seja, a gente não chegou, falta 2 meses ainda para a gente chegar no final, na metade, né, da meta ali, né, que seria quadruplicar, né, pela projeção da empresa, e a gente, né, já está bem acima, né, do dobro dos 15 mil, que daria ali cerca de 30 mil. Né? A gente já está ali com 35 mil e a gente não chegou na metade do ano ainda, na metade desse período. Então, a projeção para o nosso 2026, né, até falei com o Thalina, amor, se prepara, porque vai dar errado. Não vai ser só 60 mil, não. Quem sabe nós vamos chegar no final desse ano aí ganhando 80, 100 mil, se continuar nesse ritmo, né? Então, até brinquei com o Thalina, porque se continuar nesse ritmo aí, a tendência é sempre cada vez acelerar mais. A projeção do nosso 2026 não vai ser 62 mil, vai ser 80, vai ser 100, né? A depender do crescimento do time comercial ali junto com a gente, beleza? Então, bora lá. O terceiro passo, gente, dentro dessa projeção, é, de fato, você fazer os seus contatos, né? Então, você conhece muitas pessoas, busque na sua agenda, ou nas redes sociais, ou no tráfego pago, ou faça uma lista e convide pessoas para conversar, né? Então, assim, muita gente entra no negócio da iGreen e fala assim, poxa vida, eu não estou crescendo, não está dando certo para mim, mas o negócio está difícil, mas tem isso, isso e aquilo, né? Mas teve esse problema, né? Eu conversei com a pessoa me falou que era pirâmide, eu conversei com a pessoa falou que esse negócio não é sólido, eu conversei com a pessoa falou comigo que esse negócio com a canetada do governo, ela pode acabar com esse negócio, né? Então, as pessoas não conhecem, não têm conhecimento, primeira coisa, e a pessoa não fala com volume. Suas listas, né? Que eu vou trazer 3 listas para vocês, né? Que são listas fundamentais. Isso, gente, para quem já está há muito tempo no negócio, é importante. Mas para quem está começando o negócio, para quem tem pouco tempo de negócio, ou para quem nunca fez isso aqui, isso é fundamental. Fundamental. Né? Então, primeira coisa, você tem que trabalhar essas 3 listas, né? Então, primeiro a gente tem uma lista de treino, né? É aquela pessoa que você sabe que não vai entrar no negócio, mas que vai ser aquelas pessoas que você vai treinar a apresentação do plano, o convite, né? Como convidar essas pessoas. Por quê? Você pode até virar para essa pessoa e falar assim, fulano, eu sei que você não vai entrar nesse negócio, mas eu preciso treinar com você. Eu quero que você me dê um feedback sobre esse negócio, sobre a minha apresentação, né? E quem sabe você fala com ela até assim, eu sei que você não tem perfil para esse negócio, você não tem perfil para ganhar dinheiro com esse negócio, mas eu preciso treinar com você porque eu preciso fazer esse negócio aqui de forma profissional. Você pode treinar aqui comigo? Então, você vai fazer uma lista dessas pessoas, né? Outra lista, que são a lista covarde, que a gente fala, né? Que são aquelas pessoas que você tem... A gente quer oferecer esse negócio só para pessoa que não tem condição. A gente quer oferecer esse negócio só para pessoas que a gente acha que está na pior. E, às vezes, a gente esquece que o empresário de renda que tem condição de fazer uma licença. Está errado você oferecer para a pessoa que está quebrada? Não. Mas está errado você não oferecer para a pessoa que tem condição, para a pessoa que é empresária, que é visionária, né? E a nossa lista viva, né? Então, quem que é a nossa lista viva? O nosso tem café na sua cidade? Tem grupo de empresário, grupo de... Porque ali você vai ter a oportunidade de conversar, conhecer as pessoas, saber da história de vida das pessoas e trazer a pessoa para o negócio. Né? Às vezes a pessoa está precisando de alguém para resgatar ela. Né? Então você precisa fazer network todos os dias. Né? Então, principalmente quando a gente começou, gente, eu tinha ali um negócio, 3 negócios, né? 3 empresas. E aí eu ficava dentro do BR Mania, que é a loja de conveniência, tinha a loja de joias e tinha o quiosque de realidade virtual. E eu ficava dentro do BR Mania. Eu não tinha tempo para fazer esse negócio. Mas todo mundo que entrava no meu negócio, todo mundo que entrava na minha loja, eu estava dando um jeito de fazer um network com aquela pessoa, de convidar ela para o negócio, convidar ela para o serviço. Né? Então, fazer os seus contatos, né? Fazer as suas listas, é o básico necessário que você tem para você chegar a acionista nesse negócio. Ninguém chega a acionista se não tiver listas vivas de nome, né? Se não fazer sua lista covarde, se não treinar, né? Então, você precisa, de fato, pôr a lista em prática, né? Então, Otávio, eu sei que tem gente aqui que tem há 1 ano no negócio e não fez lista até hoje. Está fazendo um negócio aleatoriamente, né? Então, essa pessoa, infelizmente, tem uma grande chance de não chegar a acionista.
né? Ela vai ser uma exceção da exceção para chegar a acionista, né? E até hoje a gente não teve ninguém que chegou a acionista sem fazer as suas necessárias listas, tá bom? Então, bora lá. Dentro da lista, lá no nosso material de apoio, né? A gente tem ali os 10 passos para o sucesso, e dentro dos 10 passos para o sucesso, a gente tem ali os exemplos, né, de pessoas que você vai lembrar para fazer sua lista, né? Os familiares próximos, os familiares de mais de 5 anos. Então, entra lá no nosso onboard. Dentro do nosso onboard, tem lá a lista, né? Nos 10 passos para o sucesso, tem lá a lista, e você vai ter essa lista aqui para te ajudar a lembrar de todas as pessoas e não esquecer de ninguém, tá bom? Dentro disso ainda, de fazer os contatos, a gente tem que lembrar de um detalhe sobre o convite. O convite ele tem que acontecer todos os dias e você não pode prejulgar ninguém. O que mais acontece no negócio é, mas fulano não vai ter condição de pagar a licença. Fulano está quebrado. E aí fulano é o cara que está procurando a oportunidade. Mas fulano é rico, já é milionário, não quer mexer com isso não. Né? Mas ele esquece que o cara que é milionário, que é rico, ele está buscando novas fontes de renda, ele tem uma visão ampla de dinheiro, ele quer novas fontes de renda, ainda mais uma renda recorrente, ainda mais uma renda, né, que todo mês você vai ter aquela por algo que você construiu, né? Então, assim, é importante você não prejudicar ninguém para os dois lados. É claro que você vai ter prioridades, mas você não pode prejudicar ninguém, você não pode deixar de convidar todos os dias para o negócio. Fazer network todo dia e convidar todos os dias para o negócio. É isso que vai te levar, de fato, a acionista. E aí, como convidar, né? Eu gosto desse exemplo, né, que eu aprendi aqui dentro da IGLIM, que é você sempre puxar algum assunto, você nunca vai direto ao ponto, você sempre vai puxar assunto, né? Então, tem a estratégia FOR, né? Então, o F de família, o O de ocupação, ou o R de recreação. Eu, Otávio, sempre vou mais para o lado da ocupação, de negócio, né? Porque a pessoa faz, né? Porque ali, quando você puxa um assunto sobre o que a pessoa faz, ela já vai reclamar, ela vai falar que não está satisfeita. Então, você consegue ali conduzir melhor, né? Então, isso, para a minha realidade, mas talvez para a sua realidade, você vai trabalhar mais a família, mais a recreação, talvez os três, né? Então, é importante, sempre que você for convidar, você que tenha um direcionamento e uma quebra de gelo, você nunca vai direto ao ponto. Pergunta da família, como que está, quanto tempo vocês não se encontram, como é que está o esposo, como é que estão os filhos, né? Na ocupação, o que a pessoa faz, o que ela está buscando, se ela está buscando crescer, se ela quer fazer aquilo pro resto da vida, né? Então, é um ponto importante. Recreação, né? De lazer, principalmente se você estiver num local de lazer. Você viaja muito, para onde você viaja, você gosta muito de viajar. Então, vai trabalhar um dos focos. E quando você for trabalhar um dos focos, você lembra de desenvolver o assunto. Depois, lá no final, você vai entrar com um convite. Então, isso é muito importante, tá? Nunca vai direto ao ponto. E sobre a apresentação de negócio, né, que é o quarto pilar, né, do nosso direcionamento aqui, mostra o negócio para cadastrar licenciados e clientes todos os dias, né? Então, é fundamental. Otávio, por que eu não estou crescendo? Porque você não está fazendo o suficiente. Né? Eu dei um último treinamento que a gente teve recentemente, que foi dos nãos. Né? Então, como que você vai chegar a executivo? Levando 100 nãos. Né? 100 nãos de apresentação. Como que você vai chegar a diretor? Levando 200 nãos. Como que você vai chegar a acionista? Levando 300 nãos. Foi isso que eu fiz. Foi isso que todos os acionistas fizeram. Levaram no mínimo 300 nãos. Né? Para poder chegar ali a acionista. Então, a gente tem que entender que a gente tem que convidar, tem que apresentar e tem que levar não. Quanto mais não eu levar, mais próximo eu vou estar ali do meu objetivo, tá? E sempre usar, gente, os eventos ao vivo, gravados, mas também aprender a fazer sua própria apresentação. Né? Então, nosso time, por exemplo, está fazendo apresentação toda quarta-feira. Você está lá toda quarta-feira para aprender a fazer a apresentação? Você está lá toda segunda-feira na apresentação da empresa para aprender a fazer a apresentação? E nesses 2 dias, segunda e quarta-feira, você está colocando convidados? Toda segunda e toda quarta, para você movimentar o seu negócio, para você aumentar o seu negócio, para você capilarizar o seu negócio? Porque se você não está fazendo isso, tem outras pessoas que estão fazendo. E são essas pessoas que estão crescendo e você ficando para trás. Porque é simples, aqui é um jogo de quem fizer mais, vai ganhar mais. Quem fizer, vai receber as glórias, né? Então, assim, não tem segredo no nosso negócio. Nosso negócio é meritocrático. Quanto mais você faz, mais você recebe. Então, a apresentação de negócio, gente, é o básico. Se você não sabe ainda, tá tudo certo. Coloque a pessoa na apresentação ao vivo, né? Ou uma apresentação gravada, e depois até você aprender, né? Para que você possa fazer isso, tá? Hoje, eu até prefiro colocar a pessoa numa apresentação gravada, porque eu ganho mais tempo. Eu mando a apresentação gravada e depois eu venho fazer o fechamento, isso pessoalmente, mas depois de um longo tempo.
né? Então, hoje, se você faz um grande volume, talvez essa seja uma opção. Mas se você ainda não tem volume suficiente, né, qual que é o passo correto? Coloque ela na apresentação ao vivo, tá? Então, o ao vivo sempre é mais interessante, né? Então, lembre-se sempre disso, tá bom? E dentro da apresentação de negócio, eu trouxe aqui que seria um script, né? Algo que você tem que passar de visão ou de conhecimento ali para as pessoas, né, que você está mostrando o negócio. Então, primeiro você se apresenta, quem é você, de onde você veio. Depois você apresenta a IBIM, a Vibra, a Comerc, né, o tamanho do negócio. Depois você fala da transição energética, né, fala do mercado, né, do que está acontecendo no Brasil e o que aconteceu no mundo. Aí depois você vem falar dos boletos, do desconto, da comissão, da licença, né? Então, esse é o passo, essa é a cronologia de você fazer uma boa apresentação, né? E dependendo da pessoa, você vai falar na sequência da expansão, dependendo da pessoa, você vai falar ali do plano de carreira. Então, por que dependendo, né? Porque cada convidado, ele tem um perfil. É importante você entender que talvez aquele convidado, ele tem mais um perfil comercial, né? Mais para o desconto ali, então você vai trabalhar com aquilo. Talvez aquele outro convidado, ele tem um network muito grande, você tem que trabalhar a parte da licença com ele, da expansão, do plano de carreira. Então, tudo isso você tem que entender quem é a pessoa que você está apresentando também, tá bom? Então, por isso que é importante você aprender, de fato, também fazer sua apresentação. Você não depende de um plano geral. Você vai fazer uma apresentação focada no seu licenciado, no seu possível licenciado, tá bom? E o quinto passo, que é fundamental, aqui que o trabalho, ele de fato começa, né? Aqui que vale a pena você investir maior parte do seu tempo, que é fazer o acompanhamento, né? Então, fale novamente com seus futuros licenciados e clientes dentro de 24 a 48 horas, após apresentar o negócio, apresentar o produto. Por quê, gente? A pessoa está aquecida, a pessoa ainda está ali na emoção do negócio. Se você deixar passar vários dias, né, principalmente semanas, você perdeu essa pessoa possivelmente, porque essa pessoa, ela, né, perdeu aquele calor, aquela emoção, a adrenalina de um negócio novo, né, daquilo que ela acabou de ver. Então, é muito importante que você siga essas 24 a 48 horas, né, então isso é fundamental de fato. E dentro do acompanhamento, né, nunca faça uma pergunta que ele possa fechar a porta com um não. Né? Então, isso aqui é fundamental. Nunca faça perguntas fechadas, de preferência, né? E nunca faça perguntas que o não é muito nítido, né? Pode ser nítido, né? Só um sim e não. Tá? Então, vamos fazer um exemplo, né? Vamos fazer o negócio? Ele pode falar assim, simplesmente não. Não interessei, não. Você gostou da IWIN? Ele pode falar simplesmente não. Não fez sentido para mim, não. Você quer entrar no negócio? Não. Não quero entrar no negócio, não. Então, a gente faz perguntas direcionadas, porque essa direção que você dá facilita na sua condução. Você domina a situação, não é a pessoa que domina a situação. Né? Então, nas próximas 24 horas, chame os seus prospectos, né, e fale o seguinte: olá, você já conseguiu preencher o cadastro no link que eu te enviei? Né? Então, obviamente que se você apresentou, você vai enviar um link de pré-cadastro, você vai mandar um material complementar para essa pessoa. Você conseguiu preencher o pré-cadastro no link que eu te enviei? O que mais você gostou dentro do negócio da IBIM? O que mais fez sentido para você? Como que você pretende fazer o pagamento? É no cartão ou é no Pix? Como que fica melhor para você? Ah, não sei, eu vou ver aqui. Então, a minha dica para você é pagar no cartão. Né? Porque a parcela você paga com o próprio negócio, porque não dá nem R$ 200. R$ 200 é uma pizza no final de semana. Né? Então, você vai conduzir a conversa. Né? Então, o acompanhamento ele é muito importante que você conduza a conversa. E aí, dentro do acompanhamento, gente, é muito normal, muito normal, muito normal as pessoas virem com as objeções. E aí, muita gente se perde por aqui. Ah, me falaram que isso é pirâmide. Ah, me falaram que o governo vai acabar com isso. Ah, me falaram que essa empresa, né, já surgiram outras empresas no Brasil e que isso é um golpe. Ah, me falaram isso, me falaram aquilo outro. Né? E aí você não tem conhecimento. Então, o mais importante, você precisa ir lá no nosso material de apoio, no nosso onboarding, e entrar nesse material aqui, ó, material expansão. Né? Então, nós temos um onboarding do nosso time exclusivo. Nesse material de expansão, né? A gente tem aqui todo o material, ó, por que recrutar, o funil de recrutamento, né? A sondar, falar sobre dor, sobre prazer, né? Porque as pessoas, elas não fazem algo por prazer, elas fazem para se afastar de uma dor, né? Então, isso é importante. As perguntas geradoras de dor e de sonho, né? Então, se você incluir tudo isso aqui na sua apresentação, você tende a fechar muito mais. Nós já falamos sobre isso aqui, né? A lei dos números, né? Que a gente acabou de falar na semana passada, né? Os perfis de cada prospecto. Olha quão rico é esse material. Mas onde eu quero chegar com vocês aqui, ó? Nisso aqui embaixo, ó, lá embaixo. Aqui, ó, objeções. Principais objeções para conexão e expansão. O que o licenciado tem que pagar?
é uma coisa que a gente ouve demais. Por que a Elin pode acabar com a canetada do governo? Né? A Elin pode simplesmente parar de pagar a comissão? Porque a Elin é uma pirâmide financeira. Né? Então, olha só, isso é uma pergunta que a pessoa fala. Né? Eu já ouvi, gente, ó, recentemente, uma nova licenciada, nem sei se ela está aqui, né? Mas uma nova licenciada me falou assim: Otávio, eu sei que a Elin é um tipo de pirâmide, mas é uma pirâmide do bem. Né? Porque tudo é pirâmide. E o raciocínio dela, na verdade, não está tão errado. Porque se você olhar qualquer negócio hoje, ele é uma pirâmide, né? Tem o dono, tem o gerente, tem o subgerente, tem o time operacional. Então, querendo ou não é, né? O modelo de negócio no mundo, ele é piramidal. Porém, né, o que a gente chama de pirâmide financeira é um esquema fraudulento. Né? Então, você tem que entender exatamente sobre como quebrar essa objeção, né? Quando todo mundo pode se tornar cliente, né? E quando todo mundo vai poder se tornar cliente, e se outras empresas começarem a fazer o mesmo, né? E se a Iguin é igual a Rinode, do Terra, né? Outras coisas, né? Então, olha só, todas as principais objeções, gente, estão aqui. Então, se você não está sabendo responder, você está perdendo licenciado por causa disso, né? Você está perdendo porque simplesmente você não está tendo conhecimento, você não está buscando a informação, você não está sendo proativo, né? Você não está sendo proativo lá do começo que a gente falou, né? Então você não está buscando a informação necessária, né? Mas eu não sou bom em vendas, eu tenho medo de perder tempo e ser enganado, né? Eu já fui enganado, né? A pessoa fala muito isso. Eu não conheço nada de energia, né? Mas se eu não conseguir cadastrar ninguém, então, gente, ó, tá tudo aqui, tá tudo aqui, tá tudo aqui. Né? Ensinando a quebrar o gelo, como quebrar o gelo, né? Como levantar os motivos. Né? Então, olha só, o material ele está muito completo, você precisa, de fato, só conhecer o material para você ter resultado dentro do negócio. Né? Então, não tem, de fato, segredo dentro do nosso negócio. Então, bora lá, continuando. Passou pelas objeções, gente, conectar-se aos eventos, né? Então, esse é o sexto passo. Então, até aqui, a gente estava pensando ali, ó, eu estou trazendo um novo licenciado para o negócio. Então, qual que é o próximo passo? Conectar você e seus licenciados a todos os eventos, participar dos eventos online, presenciais, as apresentações, as convenções, né? São nesses eventos que a gente recarrega energia, são nesses eventos que a gente está ali com energia altíssima, né? Com adrenalina. Então, assim, ó, eu estou aqui, por exemplo, tentando passar energia para vocês, né? Mas só que eu estou aqui, né, no conforto, estou no hotel, estou viajando, estou aqui sentado na minha cadeirinha, através de uma tela, né? Praticamente não estou vendo quase ninguém aqui, né? Estou vendo ali um rostinho ou outro, só que aparece aqui para mim aleatoriamente. Então, assim, a energia não é a mesma, não tem jeito. Agora, presencialmente, a energia é completamente diferente. Né? Então, vou dar um exemplo, né? A gente teve a oportunidade de estar no resort, né? A última viagem que a gente fez. E ali, meu amigo, a energia de cada um que você se encontrava, se conectava, é absurda. Por quê? Você está ali com as melhores pessoas. Tá, mas está falando de uma viagem, eu não ganhei uma viagem ainda. Para você ganhar a viagem, você precisa estar nos eventos. Você precisa participar dos eventos. E ali nos eventos você vai ter um acionista, você vai ter um diretor, você vai ter um executivo, você vai ter uma pessoa que era da roça, que hoje é diretora, você vai ver uma pessoa que estava quebrada com 500 mil, que hoje é acionista, você vai ver um cara que já era muito rico, que hoje é acionista, quase embaixador, ganha mais de 300 mil no negócio, você vai ver um cara que era de uma favela e hoje é um acionista royal dentro desse negócio. Então, assim, você vai ver coisas desse jeito. Então, não tem como sua energia estar baixa, não tem como sua energia estar diminuindo, ela vai estar aumentando, você vai estar pegando crença no negócio, você vai estar pegando energia do negócio, vai estar tendo confiança no seu negócio. E as pessoas que você leva para esses eventos com vocês, a mesma coisa. Né? Então, conectar aos eventos é o básico do básico dentro do nosso negócio, é fundamental. Né? Então, os eventos, né? Então, nós temos aí o nosso principal evento, que vai ser nesse mês, né? Nós temos a convenção, né? Que vai acontecer agora, dia 26. Então, quem não está ainda na convenção, falei isso aqui no começo, não está fazendo o nosso negócio, né? Então, você precisa urgente abrir sua mente para isso, né? Para estar na convenção, para estar com essa energia. E sobre os eventos, gente, ele é exatamente isso aqui, ó. Eu até copiei isso aqui, né? De um outro acionista que deu um treinamento parecido com esse, e ele mostrou exatamente isso aqui. Eu falei, cara, isso aqui é a realidade. Eu vivi isso por 3 anos. De fato, é isso. Ele tinha me falado isso, me mandou isso aqui. Eu falei, tá, é isso aqui, cara. Eu falei, não, de fato, é isso aqui. Né? O que é o entusiasmo em relação aos eventos? Né? É o nível seu que você tem que ter de fechamento para fechar aquela pessoa rapidamente. Né? Por quê? As pessoas, quando elas são expostas ao nosso negócio, né? Então, vou pegar o exemplo aqui da apresentação de segunda-feira da empresa. Quando ela vê a apresentação ali, ela está entusiasmada. Ela está, nossa, que negócio legal, que negócio bacana, que negócio show de bola, eu tenho que fazer esse negócio. Quando você entra em contato com ela na terça-feira, ela já perdeu 10% de entusiasmo. Né? Então, ela está com 90%, que é ótimo. Quarta-feira, 80%,
quinta-feira linda tá ótimo, né? 70% ali ela tá conectada com você, com o evento, com o que aconteceu, com o que ela pode ter de ganho, com o que ela pode fazer de viagem, mas você deixou passar mais que 4, 5 dias, olha a possibilidade que você tem. Essa possibilidade ela vai caindo. As pessoas não estão tão mais motivadas. Então, são duas coisas que você precisa estar conectado ao sistema para você estar sempre motivado e você precisa fazer um fechamento rápido com os seus prospectos, né? 24 a 48 horas, para você, 24 a 48 horas, para você ter 80% de chance de pegar essa pessoa ainda mais conectada com você, conectada com o negócio, conectada com a oportunidade. Né? Então, isso é muito importante também, que a gente tenha essa noção, essa clareza, né? Que a gente precisa agir rápido. Se você não agir rápido, você de fato perde uma grande oportunidade, tanto com seus prospectos quanto com você mesmo, né? Se você não tiver ali o tempo todo sendo motivado e sempre dentro, como se diz, né? A gente costuma brincar, a brasa longe da fogueira, ela se apaga. Então é isso. Se você está longe dos treinamentos, longe das capacitações, se você não está conectando novas pessoas, você vai se apagar no negócio. Por quê? Você não está conectado, né, com as pessoas certas, tá? E treinar sua mente. Né? No treinamento de mente, eu vou só citar aqui, mas a gente já falou disso várias vezes, né? Estudar os treinamentos gravados. Se você não fez ao vivo, vamos estudar gravado. Né? Então, eu tenho que me capacitar. Poxa, Otávio, mas aí eu acabei de entrar no negócio, eu estou super empolgado, e eu vou arrebentar nesse negócio, e aí eu vou ali, tem um cara querendo fechar uma placa comigo, aí eu ligo para você, Otávio, tem um cara querendo fechar uma placa de 500 mil reais, ele paga mais de 500 mil de conta, eu quero fechar esse projeto com ele, como é que faz? Você não fez o IBM Academy, cara. Você não fez o básico, você não entrou no IBM Academy para ver como que cadastra a placa. Você não sabe que tem uma promoção de placa, você não sabe como abordar o cliente, como que você vai conversar com um cara de 500 mil, com um projeto solar de 500 mil, com uma conexão livre de 500 mil, e você não sabe o básico. Né? Então, assim, você tem que treinar a sua mente, você tem que fazer os treinamentos, fazer o IBM Academy, ler livros positivos, né? Então, a gente já deu várias dicas de livros, né? O GoPro, né, que é o pai do nosso modelo de negócio, o melhor negócio do século XXI, tem vários livros, né, que você pode ler sobre o nosso negócio, sobre o nosso modelo de negócio, livros que vão elevar a sua qualidade profissional, né, e a sua mentalidade, né? Escutar áudios de treinamento, né? Então, assistir treinamentos motivacionais, treinamentos do nosso negócio, né? Aprender sobre o seu negócio. Né? Então, você tem que ter o conhecimento sobre o seu negócio. Não adianta você querer fechar um cliente de 500 mil se você não se capacita, não faz o mínimo, né? Sobre treinamentos para você conseguir fechar com esses clientes. Né? Dentro do treinamento da mente, tirem um print disso aqui. Eu vou mandar isso aqui, vou fazer o print disso aqui e mando para vocês lá também. Mas tira um print disso aqui, e lê isso aqui todo dia. Né? Isso aqui é uma filosofia de sucesso do Napoleão Hill. Né? Então, isso aqui, gente, basicamente mostra a realidade do mundo em relação a sucesso. Né? Então, Napoleão Hill, para quem não conhece, é um dos mestres, né? Quando se fala de resultado, de buscar resultado, de mentalidade. Né? Então, olha a filosofia, né? Eu vou ler só as 3 primeiros parágrafos aqui. Se você pensa que é um derrotado, você será um derrotado. Se você não pensar, quer a qualquer custo, não conseguirá nada. Mesmo que queira vencer, mas pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Então, só essas 3 primeiras aqui, para vocês entenderem a mentalidade que a sua mente tem que estar treinada para você conseguir ter grandes resultados. Porque, gente, qualquer resultado, 500 reais, 1.000 reais, 2.000 reais de renda, você faz brincando, gente. Você faz com 15 dias de mutirão, você faz com 10 dias de mutirão, com 1 mês de mutirão, se você for ruim. Entendeu? Agora, ter 20 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil, como tem gente que vai chegar na convenção ganhando, você tem que ter uma mentalidade muito bem treinada. Se você não tiver, você não vai conseguir. E aí, pega isso aqui e começa a falar isso aqui todo dia para você, né? Começa a treinar isso aqui, né? Então, se você começar a treinar isso aqui, a sua mente vai estar mais pronta, você vai estar com mais energia, você vai começar seu dia diferente, né? Então, tira o print disso aqui, quem não tirou ainda, tá? E eu vou mandar ali no grupo, vou lembrar de mandar no grupo para vocês depois, tá bom? E ensinar a sua equipe, né? Esse é o 8º e último passo, né? Então, entrou uma pessoa nova, né? O que você vai fazer com essa pessoa? Né? Então, é fundamental que você treine sua equipe, capacite sua equipe. A gente tem treinamentos toda quinta-feira, né? A gente tem um treinamento do time completo, né? A gente tem um treinamento aqui do domingo.
né? Então, o que você deve ensinar para essas pessoas? Sempre ter uma reunião de alinhamento com o seu licenciado novo. Então, o licenciado novo entrou, ensina ele como cadastrar uma conta, como cadastrar, né, como encontrar as informações do material de apoio, ensinar a convidar, conectar ele ao sistema de treinamento. Então, isso aqui é o básico do básico. E muita gente tem a habilidade de trazer licenciado, mas não ensina o básico para o cara que entrou. E tá tudo certo você não saber, mas você precisa procurar seu líder. Meu líder, me ajuda aqui, eu preciso dessa ajuda aqui inicial, me ensina a fazer isso aqui, para que você consiga fazer isso com seus novos licenciados também, tá bom? Então é isso, né? Esses são os 8 passos, de fato, que a gente fez para poder chegar a acionista, né? E eu queria transmitir isso de forma mais limpa para vocês, né? A gente já falou um pouco sobre isso, mas de forma muito pesada, muito complexa, e hoje a gente trouxe aqui de forma mais limpa, né? E lembrando ali da nossa convenção, para a gente encerrar e abrir aqui para dúvidas, mas lembrando ali da nossa convenção, que está chegando dia 26, então garanta seu ingresso se você não garantiu ainda, né? Está muito em cima, mas ainda dá tempo, né? E o nosso desafio aqui desse grupo, né? Então, se você não está no grupo aqui do Mutirão ainda, chame o seu líder e peça para entrar. Né, do mutirão não, da maratona 90 dias para o diretor, né? E esse grupo aqui, ele tem um objetivo, fazer mutirão, se não todo dia, quase todos os dias, né? Fazer 20 contatos diários, fazer uma postagem diária sobre o seu negócio, né? Então, eu estou movimentando, estou fazendo ligação, estou convidando, estou apresentando, fazer uma postagem diária e uma foto de atividade geradora de renda, né? Ali no nosso grupo, né, de mutirão, de blitz, de ligação, de planejamento, né? Então, só para lembrar todos aí dessa nossa meta aí. E agora, quero abrir aqui para dúvidas, ver se fez sentido para vocês, se alguém quiser complementar aqui, né, fique à vontade, né, para que a gente possa finalizar aqui o nosso dia de hoje. Vou encerrar a nossa gravação e vou deixar aqui aberto para perguntas aqui para o time, beleza?